Ok, gente. Então, temos mais um estudo. Hoje, a gente vai trabalhar o item 13, os desafios da jornada. Temos, então, o capítulo 8, do homem integral, o homem perante consciência, a introdução da parte 2, pela benfeitora Joana de Ângeles, no Espelhos da Alma, e o capítulo 5, né, necessidade de valorização, padrão de comportamento, mudanças no ser consciente. E eu queria começar hoje com a introdução da Joana de Ângeles, né, que os Espelhos da Alma é dividido em partes, né? Tem três partes, e ela tem uma introdução. A segunda parte, ela tem uma introdução de cada parte. A terceira parte é justamente os desafios da jornada, né? Onde ela traz algumas ideias. Gostaria de iniciar com essas ideias dela, para a gente poder depois ir aprofundando a partir dos capítulos do ser consciente e do homem integral. Então, o que ela vai trabalhar é justamente a ideia de desafios nessa introdução, segunda parte do Espelhos da Alma, né? Então, para ela, né, todo o processo de crescimento, seja ele intelectual ou moral, ele se apresenta sob desafios. E isso, depois, ela vai retomar lá no Homem Integral, e isso, de uma certa maneira, está em sintonia com a visão que a psicologia tem da própria vida, né? O próprio Jung vai dizer, né, que não há consciência sem conflito, né? Então, de uma certa maneira, esse desafio representa um estímulo para a gente poder fazer movimentos do espírito poder despertar. E é tão interessante, né, gente? A gente vê assim, por exemplo, que quando a gente reencarna, né, uma nova faceta, né, da nossa vida começa a ser contracenada, né, nesse palco que é a nova encarnação, quanto mais recursos que eu tenho espiritual, eu tenho que ser estimulado pela vida, pelos movimentos que a vida me oferece, para mim poder despertar minha consciência e gerar um ego. A gente vê que uma criança que é deixada assim, sem estímulo, né? Uma criança criada, assim, por exemplo, no mato, sem recurso, ela não vai desenvolver vários elementos, né, necessários. Se o bebê começa a receber alimento pastoso e ele não chega a receber alimento sólido, a dentição dele não vai ser desenvolvida, né? Então, de uma certa maneira, a vida exige esse desafio para que brote novamente recursos, sejam fisiológicos, ou sejam espirituais, que estão latentes dentro de nós, né? Se não houver esse desafio, se não houver esse estímulo, a gente fica regredido. Por que é assim, né? Por que é assim? Por que eu, como espírito, de maneira espontânea, não emerjo do lugar que eu já conquistei, sem precisar de contar com os estímulos e desafios da vida? Eu preciso de um pai, de uma mãe, eu preciso que alguém me estimule para andar, para falar, preciso mastigar o alimento para a dentição bem formada, eu preciso movimentar meu corpo. Por que, de uma certa maneira, o meu corpo não vai respondendo naturalmente, meu espírito também não vai expressando a sua qualidade, os seus recursos de maneira espontânea e natural? Que precisa desse embate com a vida, seja de maneira cooperativa ou desafiante, para que eu possa conquistar os meus recursos que já são meus em parte, né? Porque eu já tenho aquela inteligência, já tenho conteúdos que eu já conquistei, mas se eu não consigo ser estimulado, isso fica lá preso
e uma criança, e ela fica que nem um animal, né? Vê assim, crianças que foram um pouco estimuladas, né? Elas se comportam que nem animais. E se o espírito está lá e já conquistou inteligência e recurso? Alguém poderia me dizer por que as coisas se dão dessa maneira? Alguém tem ideia? Eu não entendi a tua pergunta, desculpa. Eu também queria que você repetisse, já, por gentileza. Todos nós já trazemos conquistas com espíritos, né? Outras vidas, inteligência, afeto, outros recursos que a gente, de uma certa maneira, conquistou, que já é nosso. É algo que a gente está automatizado lá no nosso inconsciente. Por que isso não emerge naturalmente? Por que a vida precisa gerar algum tipo de estímulo, de atrito, desafio, para que eu possa realmente me desenvolver tanto psicologicamente como do ponto de vista físico? Porque a gente vê que as pesquisas mostram, a realidade mostra, que a criança, se ela não for estimulada e ficar pouco, a vida não exigir dela ou não estimular ela a fazer algum tipo de movimento, ela fica regredida e aquele potencial não consegue se realizar. Tiago, tu quer colocar alguma coisa? Tratando de responder. Para mí, los miedos Como assim? Explica melhor, Tiago. al autoanálisis, al autoencuentro, y aparcando para más para frente, para mí. Sim, mas isso já é um processo bem mais elaborado, né? Quando a gente já tem uma estrutura, e a Joana vai colocar isso, né? E muitas vezes a gente tem que experimentar o vazio existencial, fazer uma descida para dentro como forma de transformação, né? Essa metanoia que ela fala, em favor dessa autoiluminação, né? Mas o bebê, por exemplo, ele não tem ainda esses recursos, né? Ele precisa, né, de uma certa maneira, estimulado que a maturidade física e a maturidade psicológica aconteça enquanto personalidade. Se não tiver nenhum estímulo, algum movimento que ative aquilo que está latente, ele não consegue expressar, mesmo ele tendo esse recurso do ponto de vista interno, né? Gelson, você perguntou por que isso acontece? Escreveu uma pergunta mais ou menos assim, né? Então, eu penso assim, porque ali são famílias, o bebê não nasce sozinho, então é família. Então, se acontece naquela família esse tipo de coisa, que o bebê não recebe estímulo, tem alguma coisa a ver, eu penso sim com vidas passadas, mas penso também que existe o livre-arbítrio. Os pais não agindo com a criança, depois eles também vão responder por isso, não é verdade? Mas se eles também forem totalmente sem... Não tem recursos, não tem um estudo, não tem... Mas mesmo assim, eu acho que os pais, eles dão à criança o mínimo de carinho, de coisa. Mas se essa criança não tem nenhuma estimulância tem que ser alguma coisa dela mesma, da criança mesma, ela vai ter que passar por isso. A criança, eu digo assim, né? Ou a criança, ou aquela comunidade. Mas eu não estou falando das questões kármicas, do processo natural da vida, né? Eu sou independente das condições espirituais minhas, eu preciso do mundo,
Eu preciso do atrito, do conflito, do estímulo, do apoio, para que eu possa me constituir. Eu não consigo fazer isso sozinho, né? Fique naturalmente, na medida que me dão comida, é só comida para mim, né? Eu poderia emergir do lugar que eu já conquistei espiritualmente, e a resposta é não. Eu preciso de mais, né? E por que eu preciso disso? Essa é a questão. Vânia, tu quer colocar alguma coisa? Amor. Boa noite. Eu penso que a gente precisa sair da zona de conforto, né? Então, o estímulo, ele causa um incômodo, né? Depois eu também gostaria de falar. Ele causa um incômodo e aí, com esse incômodo, a gente ativa, né? Se ativa internamente e aí há um desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento só acontece quando a gente sai dessa zona de conforto. Então, mesmo no exemplo do bebê, né? Ele está passando ali vamos dizer assim, está com a fome, né? Então, ele grita ou ele chora, né? Então, ele está participando, né, do processo. Então, eu acho que é assim que eu responderia a tua pergunta, mais ou menos. Ok. Silvia, depois Sueli. Eu acho que voltando àquilo que você disse antes, que a vida pede, necessita oh my God, I can't find the word struggle. É que eu escrevo as notas em inglês. Que a gente precisa ser desafiado, de certa forma. Nós precisamos disso. Nós vivemos, a gente é gregário, vive com outros. Tem que... seria, por exemplo, como uma pedra de brilhante que você tem que raspar, tem que passar pelo drill para fazer a luz brilhar. Eu acho que é a mesma coisa com a gente. Nós precisamos, o tempo todo, termos essa coisa para crescer, para aprender mais. De certa forma, a gente tem que ser puxado, porque é parte do processo de evolução de todos os animais, inclusive, não só do ser humano, mas principalmente do ser humano, né? Me faz lembrar aquela cotação daquela peça do Shakespeare, King Lear, que ele diz assim, quando nós nascemos, nós choramos porque a gente entra no grande palco dos tolos. E, de certa forma, essa que é o desafio que nós temos de estar vivendo, de aprendendo. Então, tem que ter alguma coisa a puxar, porque senão, se a criança não é estimulada, ela não aprende a falar, ela não aprende a se mover, ela fica praticamente, como você disse, né? Fica parado, não desenvolve. Nós, seres humanos, nós precisamos do estímulo para que puxe a gente, para que nos force a aprender alguma coisa. É aquilo que você disse, que a vida necessita disso, para irmos para frente, para aprendermos. Eu acho que é parte da evolução do espírito, do esforço que nós temos. Eu tinha lido qualquer coisa da Joana, que ela estava falando da questão do espírito, da questão de que você precisa ser consciente do que você quer, mas quando nós somos crianças, a gente precisa da primeira ajuda, do primeiro empurro, e depois isso é uma coisa que a gente aprende e eventualmente vamos tentar fazer sozinhos. Eu penso mais ou menos assim, não sei se era isso. Sueli? Tá. Pois é, então, boa noite. Eu vou por esse caminho da Silvia. Eu penso que quando nós temos o ser humano, ou o próprio bebê, o ser humano, no modo geral, tem determinadas dificuldades, sofre determinados obstáculos, determinadas situações, então nós temos, nesse momento, nós que estamos nas dificuldades, temos nesse momento essa oportunidade de crescer. Temos a oportunidade de crescer, que seja aprendendo a cozinhar, aprendendo a se virar sozinho. Então, eu acho que é mais nesse sentido aí, nesse sentido que a Silvia colocou, eu tinha pensado já nisso antes também. Através das dificuldades, através da nossa necessidade, é que nós vamos crescendo, dependendo da nossa vontade, do nosso pensamento, nós vamos crescendo com as nossas dificuldades. Se for nos dado tudo,
A gente fica sentado numa inércia só recebendo, né? E quando falta alguma coisa, é bom que falte, inclusive na criação das crianças, nesse caso aí um bebê, né? Numa criação, é bom que a criança não tenha tudo para aprender também a lidar com as diferenças e a partir daí também pensar como eu faria para conseguir isso. Eu penso assim também, eu pensei nesse sentido. Tá? Obrigada pela oportunidade. Lolita. Eu também vou muito pelo lado que a Silvia disse. Eu vejo os estímulos que a gente recebe do meio ambiente que a gente se encontra, faz parte do nosso desenvolvimento. Desenvolve o nosso potencial, as coisas que produzimos ou as coisas que vamos produzir. Isso também, esses estímulos também, e como a gente reage a esses estímulos que a gente recebe do meio ambiente, eu vejo como algo que determina a nossa sobrevivência também, e também determina nossa autonomia e nosso autoconhecimento. Ok. E a Soli? Quando fez a pergunta, eu realmente havia entendido que era um caso, um caso real de uma criança que estava sendo largada lá, que não estava tendo nenhum estímulo, por isso que eu respondi daquele jeito. Mas aí eu pensei também, Gelson, na época das cavernas, porque tudo tem seu tempo, né? Então, na época das cavernas, as pessoas, eles tinham outras coisas a fazer, a se defender de bichos gigantescos, a procurar alimento, né? Aprenderam a pescar, a caçar. E então, aquilo ali já era uma maravilhosa civilização, entende? Já era uma coisa, já era um começo impressionante. Então, eu acho que tudo é questão de proporção também. E nessa época que estamos agora, quase quem deve pensar numa criança ou numa família que não tenha nenhum recurso, que a criança seja totalmente largada ali numa cama e não tenha estímulo nenhum. Então, há algo errado com os pais. Então, eu ainda havia confundido um pouco, viu? Pois é, a gente vê que hoje em dia a orientação médica é que a pessoa que faça uma cirurgia ou que tem um procedimento, né, ela não fique muito tempo parada. Antigamente, a pessoa ficava muito tempo em repouso, né, para poder se recuperar. Hoje em dia é o contrário. Os médicos sentiram que a gente possa fazer movimento e, de uma certa maneira, favorecer a reação do corpo. A gente vê isso também em relação a um órgão nosso. Se eu quebro o braço, deixo de exercitar uma parte do meu corpo, a musculatura ela atrofia muito rápido, né? E eu vou ter que de novo conquistar de novo o movimento. Isso exige tempo e esforço. O que é atrofia? O que é coisa? Por que eu não mantenho meu musculozinho feliz, faceiro e bem resolvido? Se o espírito comanda ali, já conquistou aquilo, né? E eu vou ter que fazer um esforço de novo para poder recuperar aquele estágio que eu já tinha conquistado, né? É esse final da vida que é interessante, né? Porque, de uma certa maneira, quando a Joana fala assim, ó, ela diz, por mais que o ser negue determinadas características perturbadoras, elas fazem parte do seu processo de crescimento, não devendo ser contestadas ou ignoradas. Porque essas características perturbadoras fazem parte, são necessárias para largar, diz a Joana, as nossas emoções e o nosso psiquismo. De uma certa maneira, a vida tem esse movimento de expansão e retração, né? Na psicologia, a gente fala de regressão da libido, né? E progressão da libido. A libido ela regride, né? E ela progride, né? E Joana vai dizer que, de uma certa maneira, amor
é movimento, né? Vida é movimento. Então, mesmo no movimento regressivo, né, há movimento, de uma certa maneira, a lei do amor e do trabalho, ela se impõe, né? Não tem como a gente ficar parado, não tem como crescer parado, senão a gente não precisava reencarnar. Só assimilava o conhecimento lá, está tudo certo. Mas a gente tem que reencarnar e exercitar esse processo. Na medida que a vida te desafia e tu faz um movimento, tu cresce, tu também ajuda a vida a se engrandecer, né? Nessa troca, que é a lei do amor, dentro da dinâmica da lei do trabalho também. De uma certa maneira, o trabalho é fundamental. A alma tem que se trabalhar. E a vida tenta nos lembrar isso. Então, se eu paro de me exercitar, o meu corpo vai se ressentir, lembrando que eu tenho que continuar me exercitando, lembrando que eu não posso parar, e que a vida é um incessante movimento a qual eu tenho que estar me comprometido em relação ao meu processo evolutivo. E isso na alquimia está ligado muito à prata. A prata é a fase da albedo. A prata é um metal que preteja, né, gente? Se tu deixa a prata um tempo assim, ela vai pretejando. Então, a prata simboliza psicologicamente, e a prata reflete, né? Ela está ligada então à luz da lua, à luz reflexiva, reflete a luz do sol. Então, a prata representa a capa de reflexão e de poder, de uma certa maneira, expressar psicologicamente, através da metáfora, do símbolo, através do processo de introspecção e reflexão, os conteúdos internos nossos. E, então, a prata é diferente do branco ingênuo, porque o branco ingênuo é um branco puro, da criança, da inocência, da ingenuidade, e a prata ela já assimilou a sombra dentro dela, né? Mas quando a gente assimila a sombra, parece que está tudo resolvido, e não está. Ou seja, a prata manter o viço e continuar refletindo, ela tem que ser polida a todo momento. Então, o processo não para nunca, gente, né? Agora eu entreguei minha sombra, agora está tudo resolvido. Não. Se eu não trabalhar ela, o fato de eu me conscientizar e integrar a sombra não quer dizer que a coisa está resolvida. Eu tenho que polir a prata para que eu não preteja. O pretejamento representa o opacamento da minha natureza. A minha natureza tem que brilhar, né? Essa natureza, e para brilhar, tem que haver esse lustro, né? Então, a vida exige isso, né? Então, a Joana está colocando aqui também que a jornada impõe desafios, né? Impõe desafios. E muitas vezes esse desafio envolve para ela, né, um processo, né, de confronto entre as ilusões do ego e as necessidades do espírito, que começam a entrar em choque, gerando o conflito e aquele vazio existencial que ela coloca aqui em favor da metanoia, né? E é uma necessidade de fazer um mergulho para dentro de si. E essa fase de vazio existencial, e que muitas vezes ela é marcada por um processo de depressão, ela diz que é o maior desafio da nossa jornada iluminativa. Ele diz que é uma fase delicada e que nem todo mundo consegue, né, fazer esse mergulho e trazer de volta, renascer a partir dessa experiência, né? Mas essa experiência é fundamental porque ela é a possibilidade, justamente, de poder emergir o homem espiritual, né? O homem psicológico, superando o homem fisiológico e superando também as necessidades infantis do ego, né?
E ela fala de que começa justamente a partir desse processo todo, né, que a vida apresenta como desafios, né, uma consciência e uma disposição para essa luta. Uma luta interna, né? Porque uma luta de superar nós mesmos, acima de tudo, né? Acontece pelas exigências da vida lá fora, imposições ou outras questões que ela apresenta, mas, acima de tudo, esse processo vai se dar dentro da gente. E ela fala, então, como a gente acaba querendo continuar dependendo das bengalas psicológicas, emocionais, muitas vezes parecem vantajosas, mas que Joana coloca que são transitórias, né? E que são mais perturbadoras do que propriamente uma garantia de conquista da nossa parte, né? Então, tudo isso faz parte dessas questões dos desafios da vida, né, que ela está colocando ali, né? E ela fala da importância da mediunidade, do seu sentido, para nos tirar também um pouquinho dessa dimensão mais literal, mais limitada, e abarcar possibilidades novas através da intuição, através de outros elementos que a mediunidade nos dá, como forma também de diálogo necessário em favor dessa experiência do self, né? Então, tudo isso está em jogo também aí, né? A própria mediunidade é uma bênção, essa faculdade psíquica que cada um carrega, em maior ou menor grau, ela é, de uma certa maneira, uma semente de uma dimensão de consciência que a gente não atingiu ainda, mas que é nos dada como experiência, nos estimular a levar adiante e além da nossa visão limitada e estreita de consciência, identificada ainda com a vida material. Silvia, tu quer trazer mais alguma coisa? Yeah. Eu estava pensando que esse processo que você estava falando, por exemplo, na literatura medieval, nas conquistas do rei Arthur, da Tábula Rasa e tal, eram os desafios que os cavaleiros tinham para encontrar a taça sagrada, né, contra o Holy Grail. E eles tinham que passar por várias batalhas, várias experiências de fogo, de água, de luta, para chegar ao ponto que encontrar a taça sagrada significaria a iluminação, de certa forma, né? E é interessante. Bem a questão da jornada do herói também, né, Silvia? A jornada do herói também, que é bem correspondente com aquilo. Mas a gente vê isso muito na literatura arturiana também. Quer dizer, é o mesmo processo, de certa forma. E tem um poema do T.S. Eliot, que ele fala do Fisher King, que é exatamente essa luta que você está falando, que é bem interessante. Com certeza. E aí, a partir disso, né, no Homem Integral, no capítulo 8, né, que é o capítulo que ela vai começar a falar, que é o Homem perante a Consciência, ela começa a falar sobre o nascimento da consciência. Né? Como é que se dá esse processo do nascimento da consciência? Aí no capítulo 8, é muito bonito esse capítulo, né? E ela fala do mito central. Né? Então, se por um lado a gente tem esses desafios da vida, né? O frio, a fome, os embates da vida, os desafios intelectuais, desafios físicos e outros desafios que, de uma certa maneira, nos provocam e movimentam nossa libido, despertam nossa consciência. De outro lado, a gente tem um mito central, que, segundo a Joana, né, é importante que esse mito ele é uma referência, uma base de sustentação na qual nós buscamos, né, aurir os valores éticos da nossa vida, das nossas atividades. Então, assim como se os instintos que regem o comportamento dos animais, né,
de uma certa maneira, nós temos aqui o mito central como elemento necessário para uma referência organizadora dessa consciência que está se construindo, né? Então, em tempos, Joana vai colocar, existem certos mitos que vão regular a vida da coletividade. E toda vez que, por algum motivo, fatores se apresentem e interferem, né, nessa dinâmica, desacreditando, né, naquele mito, ou perdendo a identificação com aquele mito, há um processo de caos, né, que gera perturbação e perda do rumo. Então, a gente vê como nossa consciência ainda é muito frágil e limitada, né? Porque a gente hoje precisa da consciência coletiva, né? E muitas vezes a gente acaba submetendo a padrões coletivos sem muita crítica, né? E pessoas muito frágeis não conseguem ter autonomia e uma identidade própria, né? Elas acabam vivendo muito os valores coletivos, onde a gente tem esses padrões arquetípicos que determinam esse mito central. E ela fala toda a perda do mito, né? E da importância desse mito se renovar. Passando esse caos, passando esse período de uma fase de desagregação, surge um novo movimento das forças inconscientes, gerando um novo mito criativo para preencher a lacuna que foi deixado pelo mito anterior, né? E ela vai dizer que, no momento atual, nós carecemos de um mito predominante. A gente vive, nesse momento, uma perda de referências. O mito cristão, o mito judaico que traduzia as bases da sociedade, ela não está sustentando mais, né? Aí alguém pergunta aqui no chat, o daimon seria o mito central? O daimon seria o mito pessoal, né? O mito central é um mito mais abrangente, que rege um momento histórico, o espírito de uma época. E não só da época, mas por trás desse movimento do espírito da época, né? Então, a gente tem dois grandes mitos que regem a nossa vida, né? Um mito judaico-cristão, que entrou em crise, porque, de uma certa maneira, a gente perdeu a essência da mensagem do Cristo, fomos deturpando ela, né? Porque a ganância, pelo poder, interpretar a proposta do Cristo conforme nossos caprichos, e vamos nos perdendo, e aí a tradição judaico-cristã começou a se tornar muito dogmática, né? Com a noção de pecado, assim por diante, né? E esse mito sustentou, em um certo momento, não sustenta mais. E tem o mito da ciência, né? Da racionalidade, numa busca desenfreada por tecnologia e respostas que também não deram conta nossos anseios nesse momento. Então, ela diz que esse momento que a gente vive agora, né, representa uma perda desse mito que expõe os conteúdos psíquicos, né? E a gente acaba perdendo aí os objetivos e não tendo clareza das reais necessidades da alma. E aí há esse todo sintoma que a gente vem várias vezes comentando aqui, do falta de interesse, ou do vazio, né? Ou a compensação do prazer, ou na alucinação do poder, uma forma desesperada de buscar um sentido, um significado. E aí a Joana vem fazer todo esse movimento para trazer que a existência só é real quando é consciente para alguém. Então, ela cita essa frase do Jung, né? Para poder mostrar que o mito central do homem moderno, atual, né?
é aquilo que a gente falava no encontro anterior, a criação da consciência. E sermos coagentes do Criador. Aqui no livro, né, ela vai ser bem categórica, né, aqui no capítulo 8, né, aonde no meu livro é na página 140, né? Vai citar Jung aqui, né? E vai dizer assim: em uma análise profunda, estabeleceu que a essência é só real quando é consciente para alguém, afirmando a necessidade que o Criador possui em relação ao homem consciente. Oportunamente voltou a esclarecer que a tarefa do homem é conscientizar-se dos conteúdos que pressionam para cima, vindos do inconsciente. Esse despertar e crescimento da consciência, ainda segundo o eminente psicanalista, termina por afetar-lhe também o inconsciente. Então, todo esse movimento, então, me parece que o próprio inconsciente força, né, a emergência de conteúdos que nós só vamos crescer e evoluir se fizermos esse caminho de maneira consciente. E tomando consciência, a gente também assume um compromisso para com Deus. Então, e aí ela vai dizer, é óbvio que se os conteúdos psíquicos emergentes formam a consciência, as contribuições atuais dessas se irão incorporar o inconsciente que surgirá mais tarde. Olha só que interessante. De um lado, o inconsciente está trazendo processos ainda não elaborados. De outro lado, esses processos não elaborados, quando vividos conscientemente, agregam novas informações e se tornam o nosso inconsciente. O nosso inconsciente está sendo construído também naquela dimensão do inconsciente que se tornará depois automatizado, ou como parte do céu. Né? A gente já comentou aqui que o inconsciente tem vários níveis de inconsciente. Um mais profundo representa as conquistas da gente, né? Que foram já internalizadas pelo self, e parte do inconsciente representa o que está em processo de transformação em termos de conflito, de potencialidades não realizadas, de processos que têm que ser trazidos para a consciência, trabalhados, elaborados, transformados e agregados na nossa vida num nível mais elevado. Isso é o processo, né, gente? Eu sou Lito, quer colocar alguma coisa? Exatamente o que você estava falando agora, não somente conhecer de fora para dentro, porém vivenciar o que é conhecido, incorporando a sua realidade. Porque o homem está cansado, nós estamos cansados de sofrer. Chega um momento que o homem não aguenta mais consigo mesmo, não é verdade? Então, eu acho que é essa hora que está chegando agora. E é que a consciência vai se ampliando, se obrigando. Nós somos obrigados a olhar para dentro e conversar, repensar mesmo. Então, eu acredito profundamente nessa frase, sabe, que é linda, que vivenciar o que é conhecido, incorporando a sua realidade, que não basta tomar conhecimento, não basta receber a instrução, tem que colocar em prática. Então, é uma premência mesmo, né? Uhum. Então, é isso só que eu queria falar, sabe? Que eu acabei lendo aqui. Uhum. Romper o véu de Isis, sim, o véu de Maia também, né, da ilusão, com certeza. E esse processo, inclusive, né, ela está colocando aqui, que é essa perda do mito central, ele expõe certos atavismos do espírito, né? Os padrões do passado, né, que está representado pelas forças titânicas, as forças da natureza que habitam na gente, né? De uma certa maneira,
vai gerando um processo de regressão da libido e das nossas emoções, né? Então, assim, ó, e ela fala de quatro elementos atávicos, arquetípicos, que nos desafiam, né? Que é o vazio, o desinteresse, o prazer e o poder, né? Esses são elementos de forças arquetípicas que acabam sendo formas, tentativas frustradas de poder compensar essa falta do céu, né? Ou de experienciar a falta do céu, né? Então, o vazio como essa perda do mito central, né? Cair no vazio e na letargia, no desinteresse, num processo que envolve uma falta de estímulo e de sentido na vida, que a gente vê muito presente aí, né, hoje em dia, nos sintomas, as pessoas buscando suicídio, as pessoas indiferentes, as pessoas, de uma certa maneira, anestesiadas, entorpecidas emocionalmente, e, de outro lado, né, o movimento oposto, né, dessa busca ensandecida de prazer e de poder, né, com uma tentativa desesperada de se agarrar em alguma coisa. São os dois opostos que a gente vê, o lado vazio e o desinteresse, e, de outro lado, o prazer e o poder, nessa tentativa de movimentar e lidar com essa perda do mito central, né? E aí ela vai começar a falar dessa necessidade, então, né? E essa consciência opera entre os opostos, né? Então, os opostos que geram a consciência, né? Então, o Heidegger vai dizer o um com princípio, né? E o dois comunidade, né? Existe união, uno, integração no dois, tá, gente? Então, a consciência, quando a experiência da consciência é uma experiência de dualidade. O mundo da consciência é um mundo dual. O mundo da consciência egóica. Claro que isso é uma ilusão. A gente viu que tudo é uma grande unidade. Mas o ego tem que se dividir. Lembra que a gente viu naquela experiência de conhecer, ser conhecido, se separar para poder conhecer, depois chegar na unidade? Então, de uma certa maneira, a Joana está retomando esses pontos aqui para dizer dessa necessidade de operar nesse jogo de opostos, que o Jung chamou de função transcendente, né? Uma tentativa de diálogo, né, entre os opostos, para que haja a vivência da totalidade do meu ser, né? Porque eu não sou só aquilo é aquela outra parte desconhecida. Eu não tenho só o alto, eu tenho o baixo, eu não tenho só o horizontal, eu tenho o vertical, eu não tenho só a direita, também tenho a esquerda. De uma certa maneira, então, esse processo da consciência vai se operar, segundo a benfeitora, seguindo as ideias do Jung, porque está no Jung, se opera mediante a conjunção dos opostos. Os conteúdos psíquicos, diz a benfeitora, vão formar impressões arquetípicas, gerando tensões, né? Tensões que formam pares de opostos ou tensões a própria núcleo arquetípico, na contradição de cada elemento que emerge como conteúdo meu. Tá? Vou pegar um exemplo para vocês, né? De um lado, nós temos o arquétipo da criança, né? E se opondo ao arquétipo da criança, nós temos o arquétipo do velho, do Xênix, o puer e o Xênix, a criança e o velho. São arquétipos que se complementam, né? E que a gente vive em um momento da nossa vida, o puer, a criança, em outra da vida a gente vive
vive o Sênegas, mas a criança continua em nós, assim como o arquétipo do idoso, do velho, também permanece em nós, mesmo a gente sendo criança. E tem uma contradição de cada arquétipo. No arquétipo da criança vai ter uma polaridade positiva e negativa, também vai estar o próprio arquétipo polarizado, tem uma criança divina e uma criança ferida, e no arquétipo do Sêneca, do velho, tem um velho sábio, um velho que representa a decadência, né? Então, cada arquétipo vai ter um par de opostos, mas vai ter uma dinâmica polarizada dentro do próprio arquétipo. E esses movimentos vão gerar, de uma certa maneira, tensões, provocando, né, justamente, né, esse processo que a Joana fala de uma luta criativa, né? Do campo aos conflitos, né? E esses conflitos gerando então essa altamente criativa, né? Uma forma altamente criativa de luta, ela diz isso, né? E cuja vitória gera então aprimoramento e essa busca integradora que é o processo de individuação, tá? Então, de uma certa maneira, né, a gente vem lá da fase, né, mineral, vegetal, até chegar à fase animal, e depois chegar à fase hominal, onde o espírito vai despertar, né? Então, esse conhecimento, né, quando a gente adquire livre-arbítrio, né, ou seja, quando a gente desperta a nossa consciência, a gente começa a ser senhor do sim e do não, a gente começa a exercitar a vontade, né, e adquirir o conhecimento próprio, não mais a regência dos instintos, que determinava a minha vida, mas agora, né, o meu processo de eu me experimentar, eu discriminar e eu conhecer. E aí ela retoma aquele parágrafo lá do o objeto de conhecer, o conhecido, objeto do conhecimento, que a gente trabalhou lá no capítulo anterior, né? E aí, no capítulo 6, se eu não me engano, e ela retoma num parágrafo agora aqui do capítulo 8, na página 142, aonde ela vai afirmar justamente isso, né? Ela diz assim: o homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência, né? Não lhe bastará conhecer, mas também viver a experiência de ser o objeto conhecido. E aí ela vai falando esse jogo de novo, né? Na medida que o ego conhece, ele também se torna objeto de conhecimento, né? E na medida que ele se torna objeto de conhecimento, passando pela vez do que conhece, você também conhecido pelo outro. E nesse jogo de conhecer e ser conhecido, na relação com o outro, na relação com o self, ele vai gerar consciência. Pode dizer que não bastará conhecer, é também viver a experiência de ser objeto conhecido. E por isso que a gente fala que a consciência só se dá na relação. Se não tiver relação, não há consciência. E esse conhecimento não pode só ser de fora para dentro, mas a partir da vivência do que é conhecido, a internalização, sentir, incorporando esse objeto conhecido enquanto experiência, enquanto então realidade conquistada por mim. Porque às vezes aqui o ego que conhece aquele objeto detido, conhecido, não planifica. Só quando o ego inverte esse jogo, né, e traz isso, ou
uma consciência dessa experiência interna a partir do horário do self, e aí começa, então, uma relação de conquista verdadeira, enquanto conquista daquela realidade que até ali é apenas uma informação, mas não um conhecimento real. Silvia? Quero fazer uma pergunta, por gentileza. Por exemplo, esse processo, é tão profundo isso, eu acho maravilhoso. Esse processo de, por exemplo, de ser o ambiente, e ser conhecido como o objeto, e se conhecer, porque acho que ela enfatiza bem essa questão da experiência, que você não consegue se você não passar pela experiência disso. Seria, então, por exemplo, você é objeto e sabe... É isso que daria o significado para a vida, porque ela fala que a gente cria a consciência autêntica. Então, é isso que seria o significado da vida da gente, ser reconhecido e reconhecer os outros também nesse processo. Seria isso? E o outro nos dá consciência de nós mesmos, né, Silvia? O outro nos devolve para nós mesmos. Então, porque daí volta no desafio do outro, da introdução lá do Ser da Alma, segunda parte. Isso é o desafio também. Relação é desafio. Tudo se dá na relação. Spinoza foi filósofo, né? Trabalhou isso. Ele diz que tudo no universo é relação. E, na verdade, quando o método de campo, irmão X, aquela crônica do encontro de Jesus, onde está Kardec e Napoleão, né? Não sei se lembram, e tinha vários espíritos iluminados, e entre eles Spinoza estava lá, né? Então, ele já é um espírito realmente de grande envergadura espiritual. Então, tudo é relação, tudo é da relação, a gente não tem como fugir da relação. Seja a relação do ego com o self, seja a relação com a vida, entre o mundo externo e o mundo interno, seja a relação com o outro indivíduo, onde eu sou conhecedor e conhecido a partir do outro também. Quer dizer, então, por exemplo, essa relação, nós nos sentimos, seria, por exemplo, reconhecido também no mesmo processo em que nós reconhecemos os outros. Volta àquela pergunta original que você fez hoje no início do estudo, né? O que motiva a gente a fazer esse processo dinâmico entre ser reconhecido pelos outros e também reconhecer os outros, né? Que sozinho você não... Thank you, Gelson. Thank you. E por isso que ela vai colocar aqui um pouquinho antes, né, numa parte aqui, e onde é que está? No final, no final da 140. Sem essa dualidade, ela diz aqui, né, dos opostos, que leva à reflexão no processo de individuação, não há aumento real de consciência. Somente se opera entrando em contato com os opostos e os absorvendo. Então, é fundamental essa dualidade, essa pseudo-dualidade, na verdade é uma ilusão, né, que as coisas são duais, mas a gente precisa dessa espécie de dualidade no primeiro momento, né, justamente fazer essa função transcendente, esse diálogo, né, e criar a possibilidade dessa operação, né, que o contato dos opostos gerando, então, essa integração e aí, então, realmente, um aumento real de consciência, ou seja, uma transformação de mim mesmo. Tá? Bem, alguém quer trazer alguma coisa para a gente finalizar ainda o encontro de hoje? Até aqui, alguma dúvida dessa primeira partezinha do capítulo 8, desse primeiro item? Alguém quer colocar alguma questão antes de encerrar? Eu levantei a mão, mas não levantou. Gelson, aí no caso que eu compreendi no resumo de tudo, é que nós temos, o que eu li aqui, nós temos que exercer mesmo a compaixão genuína, temos que ter bondade no coração.
porque tendo com o semelhante, nós estamos tendo conosco mesmo, é automático. Então, se nós compreendermos isso, não é fácil, mas nós temos que fazer. Nós, principalmente, que estamos com esse conhecimento aí, se não fizermos, nós somos fritos. Então, fazendo, nós vamos influenciando a nossa volta também, né? Eu não quero ser piegas, não é nada disso não, viu? Mas acho que é por aí mesmo, procurar compreender o que é ser bom, sabe? Ter bondade mesmo no coração. Sim, claro, o que tu faz para o outro, tá fazendo para ti, né? O outro é o espelho teu. De uma certa maneira, há essa correlação, né? E a gente não tem como escapar disso, né, Somi? A Vânia tinha umas questões, né, Vânia, para trazer, e eu sugiro que na semana que vem a gente comece com a questão da Vânia. A Vânia tem algumas questões nesse primeiro item, acho que são 3 questões, né, Vânia? São duas. Primeiro, são três. 3. Acho bem interessante que complementa bem, né? Então, eu sugiro que tu traga no início do nosso estudo, semana que vem, a gente começa com elas para poder fechar esse item e seguir nos demais itens, então. Pode ser? Pode, tá ótimo, obrigada. Muito bem, gente. Alguém faz a prece de encerramento para nós?